Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. De volta ao canal Yahushua reina para sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista. Esta é a segunda parte, a serpente do Jardim do Éden e os anjos. Quero te agradecer a todos os irmãos novos inscritos nesse canal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Fernando Pereira Batista, falo aqui de São Paulo, passando sempre esse conhecimento maravilhoso da parte daquele que vive e reina pelos séculos do século. Inscreva-se nesse canal, é de graça, dê o seu joinha e vamos fazer juntos esse canal crescer espiritualmente. Estamos com a verdade relativas, os comentários estão abertos para vocês comentarem, perguntarem, tirarem as suas dúvidas. Esta é a segunda parte. Agora nós vamos dar continuidade àquilo que estamos falando, que falamos na primeira parte. O que é pecado na Bíblia? Essa palavra pecado no português Brasil, ela tem um sentido de errar o alvo. Você entende agora como isso é maravilhoso? A palavra pecado no português Brasil, ela tem um significado de errar o alvo. Já no grego, porque a Bíblia, ela chega para nós no grego, ela foi escrita no grego. Iesus, eles conheciam Jesus de Nazaré como Iesus, Constantino. Então, o grego é muito importante nós aprender algumas palavras. Mas no grego é passar da inocência para a consciência. Você entende, meus irmãos, como isso é importante? Essa palavra errar não quer dizer que Deus fez Adão e Eva para errar. Mas ele, no grego, fez eles para conhecer. Fez eles para entender. Conhecer. Ter sabedoria do que é bom e do que é mal. Da mesma forma que Deus já, na sua soberania absoluta, eu volto a repetir, Deus, na sua sabedoria absoluta, nos seus atributos, que é vários, e um dos três nós falamos muito, porque ele é espírito. Um dos três que é onisciência, onipresença, onipotência. Esses são alguns dos seus atributos que eu creio que é infinito, que não está em nossa matéria. Então nós temos que entender Deus no mundo cosmo, esse mundo matéria, com estes atributos, porque ele falou com os homens de forma humana, através dos profetas, matéria, falou com os homens através dos homens, apóstolos, discípulos, de forma humana, e ele tem as suas emanações, que ele, até mesmo através de animais, de uma forma corpórea, ele se revelou, se manifestou aos homens.
Agora, fora do mundo cosmo, que é o mundo imatéria, ele é um espírito que ele passou pelo caos. E lá ele é absoluto. Entende, meu amado? Deus, fora desse mundo cosmo, esse mundo matéria e imatéria, físico e invisível, ele tem sentimentos de homem e de mulher. E fala com cada um de nós, fala com os homens, falou com os homens, falou no Espírito, falou com os profetas, se materializou muitas vezes na teofonia, como falou com Abraão, como falou com Ló. E vários homens que ficou registrado na Bíblia. Agora ele, fora desse mundo, ele é absoluto total. Totalmente absoluto. Porque se ele não é absoluto, ele não é o Criador. Ele não é Deus. Se ele não é absoluto, ele tem inimigos. Ele tem inimigos a ser vencidos. Tem batalhas, tem guerras, mas no céu invisível, esse céu que ele é o céu, ele é espírito. Por isso que nunca houve pecado. Nunca houve um erro fora do cosmos, fora dessa matéria. Porque se houve um erro fora da matéria, aonde ele está, se houve um erro, então ele não é absoluto. Porque ele é uma energia, dele veio todas as coisas invisíveis e visíveis. Então, quando nós falamos vontade absoluta, é vontade absoluta. Quando nós falamos em permissão, é outra coisa. Permissão é dada à matéria, aos homens, a Adão, a Eva, a nós, seres humanos. Isso é a permissão para nós, liberdade de escolha. Nós somos o árbitro do jogo, livre-arbítrio material, físico. Agora o livre-arbítrio espiritual, invisível, não tem limites. Ele é absoluto. Os irmãos entendem? Então, Deus, meus irmãos, entendam uma coisa aqui, meus irmãos. Abençoadas e abençoados. Todas as coisas veio de Deus. O invisível e visível. Se veio dele, veio da sua vontade absoluta, da sua criação. E ele criou a primeira matéria, que foi chamada Adão. Como nós lemos no primeiro vídeo, esse Adão era uma das suas emanações, era uma das suas criações, que era espírito, que era matéria, que veio participar de carne e sangue da matéria para vencer a matéria, para ser santo, para ser perfeito, como ele é perfeito. Mas na inocência de Adão e Eva, eles não eram perfeitos. Agora nós vamos tocar um assunto muito delicado, muito forte, que vai quebrar vários ensinamentos da teoria do pecado chamado original. Vamos lá, meus irmãos? Vamos. Gênesis capítulo 3, versículo de número 13. Abra a vossa Bíblia, Gênesis 3, versículo 13.
Gênesis capítulo 3, e versículo de número 13, diz assim. Gênesis 3, 13. E disse, aliás, desculpe aqui, meus queridos irmãos, desculpe aqui, é Gênesis 3, e versículo de número 14. Vamos ler o 14. Vamos fazer assim, para nós ter um entendimento sobre a serpente do jardim do Éden e os anjos. Vamos começar lá, naquele texto. Vamos ler o capítulo 3 e primeiro entender que serpente é essa, tá bom? Vamos fazer assim, para que os irmãos não saiam do foco. Entendam. 3, versículo de número 1. Vamos ler capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Depois nós vamos para frente aqui no versículo 13 para nós entender a descendência da serpente, a descendência da mulher. Vamos entender um pouquinho, como eu já falei na série que nós terminamos. Mas o foco é a serpente do jardim do Éden e os anjos. Então vamos ler aqui, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ponto final, tá bom? Então nós olhamos aqui com clareza que Moisés, ele diz, por ele ser o príncipe do Egito, conhecer as serpentes ardentes, conhecer naquele deserto as serpentes físicas, ele vai usar a palavra serpente para mostrar a matéria. Ele vai mostrar, ele vai fazer uma comparação da serpente na alma vivente. Da alma vivente com a serpente, que é o homem, que é Adão e que é Eva. Vai mostrar a natureza material, natural deles com a serpente física. E ele vai escrever. E ele escreve bem. Deus ensina a ele. Dá a lei para ele, lá em Êxodo capítulo 19. Eles não tinham esse entendimento de escrever. Ele não tinha escrituras. Você já viu uma criança, um inocente, saber escrever? Assim era eles. Deus ensinou eles. Você está vendo as emanações? Você está vendo a fé e a razão agora no canal Yahushua Reina para sempre? E Deus leva Moisés a escrever. Eles não tinham, na inocência, eles tinham que ter um professor para ensinar a escrita. E Deus foi dos primeiros homens, Deus foi o professor. Porque eles estavam na inocência. Estavam no jardim da inocência. Então ele diz que, ora, quem criou a serpente foi quem? O Criador. Deus cria a serpente. Mas temos vários símbolos. 14 minutos. Quando nós falamos em serpente, a gente vê que muitos entendem que é um símbolo de maldição. Tem vários símbolos. Quando nós vemos símbolos de escorpião, nós vemos símbolos de coruja, as pessoas têm medo, ficam apavoradas.
e falam que é coisa do diabo, que é uma coisa de maldição. Mas será se é? Pois se tudo veio de Deus, tudo veio dele. Então vamos aqui aprender com cautela, com calma. Porque na antiguidade, no tempo do Êxodo, no tempo da Bíblia, da história bíblica, da Bíblia, falando assim, essa serpente tinha vários nomes. Era conhecida como vários nomes. Como Atum e outros nomes. Mas só que o nome, no grego, no hebraico, é Nahash. É o sentido da serpente, Nahash. Era conhecido como Nahash no Egito. E esta Nahash simbolizava, olha aí, simbolizava o bem e o mal. Olha como isso é importante nós aprender. Tinha vários nomes, eles entendiam de vários nomes, como Sefira, Sefirá, Ashur, Sará, e vários nomes, mas a Nahash, aqui Nahash é Gênesis capítulo 3, versículo 13. Versículo 1, a serpente, astuta, mais inteligente, mais sábia do que todos as alimarias do campo que Deus criou. Deus criou, meus irmãos, os animais no seu haja. Deus criou os répteis, os animais marinhos da água, do mar. Deus criou a matéria e matéria. A matéria já existia, mas Deus trouxe as suas habitações, as suas vidas, as suas emanações, 72 emanações. Mas Moisés, ele é bem claro em dizer que de todos os animais que Deus tinha feito, ele criou o quê? A serpente, que era inteligente, que era astuta, que tinha essa serpente, ela estava no meio da criação. Ela estava no meio, aonde que essa serpente estava, Fernando? Ela estava no meio da criação do Senhor Deus. Mas o que essa serpente estava no meio da criação? O que ela estava fazendo lá, Fernando? Explique isso para nós. O que essa serpente, esse capeta, esse capiroto, como muitos chamam, esse Satanás, a religião, os irmãos evangélicos, essa serpente que trouxe o mal, o que a mesma estava fazendo no meio do jardim? O que essa serpente aqui, meus irmãos, não se refere nunca a um ser espiritual. No grego, no hebraico, no yiddish, esta serpente ela se refere a uma serpente mesmo, a física. Ela significa a matéria, a alma vivente, a natureza humana. Ela se refere ao primeiro homem criado, Adão, da matéria-prima, a primeira mulher tirada de Adão. Essa serpente, ela é a natureza do homem material.
Mas quem fez essa serpente? Quem colocou essa serpente no meio do Éden? Quem deu entendimento a Eva e Adão? Vem aqui, meus irmãos. Agora o negócio ficou maravilhoso. 20 minutos. Quem deu entendimento para Eva, para a primeira mulher e para o primeiro homem? Quem foi que deu? Foi Satanás, um ser espiritual? Quem deu entendimento para eles do bem e do mal? Foi Satanás? Um ser espiritual que entrou no jardim, que encarnou, que falou na boca da serpente, o anjo, como muitos ensinam, que desceu do céu. Não. A resposta é simples. A serpente do jardim do Éden e os anjos. A serpente do jardim do Éden era a natureza de Adão e Eva. E os anjos era a sua natureza espiritual. Você entende como isso é fácil e simples? Isso é maravilhoso. Mas eles estavam na matéria, inocentes, sem o psiquer. O que é o psiquer? Entendimento. Entendimento. Eles não tinham entendimento do que era mal e do que era bom, do que era bem e do que era mal. Aliás, eu vou mais além. Eles tinham entendimento do bem, meus irmãos. Eles tinham entendimento do bem. Eles sabiam que Deus fez eles. Mas faltava o psique ser ativado, entendimento. Faltavam eles passar da inocência para a consciência, sair das suas adolescências para a consciência, para adultos. Então, nessa que eles passam da sua inocência para a consciência, o Lúcifer, a luz, a palavra luz, aquele que porta a luz, aquele que leva a luz, ele leva a mensagem. Ele leva a mensagem para Eva. Para dar o quê? Entendimento. Quem leva a mensagem para a natureza divina? Quem leva a mensagem para os anjos colocados no jardim? Os anjos estavam ali, Adão e Eva. Estavam tranquilos nas suas inocências, conhecendo só o bem. Eles estavam ali sabendo que existia um Deus maravilhoso, um Deus que passou pelo caos, que dominava o bem e o mal. Eles sabiam que Deus criou eles, mas eles estavam na inocência. O que é inocência? É você viver sem preocupação. Mas Deus fez eles para cuidar do quê? Do jardim, do Éden. Deus fez eles para cuidar das suas naturezas humanas, cuidar das suas matérias. Você entende agora? O jardim do Éden era a consciência de Adão e de Eva. E no meio desse jardim estava inativo o bem e o mal. Mas estava a serpente no meio, dentro.
E Deus fez eles para pecar? Deus fez eles para errar? Não. Esse pecado, primeiro, pecado original é uma mentira da teologia há muito tempo falado, ensinado dentro das igrejas de pedras. Pecado nunca existiu, pecado original. Existiu o conhecimento do mal. Existiu o conhecimento do mal. E Deus fez eles para conhecer o mal. Para que conhecer o mal? Para que Deus fez Adão e Eva para conhecer o mal? Para vencer eles. Para vencer o mal. Eles vencerem o mal. Você entende agora, meus irmãos, essa palavra diabolos no grego? Essa palavra Satanás, adversário. Por quê? Por que diabolos? Por que Satanás? Isso estava mostrando que o diabo é o mal. Que o diabo é o mal. Que Satanás é adversário. Vamos entrar daqui a pouco na terceira parte. Deus fez eles para vencer o crivo. Para passar pela escola. Para eles ser perfeitos. Só podem ser perfeitos quando passa pelo mal. Quando vence o mal. Então, o pecado original, dito na Bíblia, dito pelo apóstolo Paulo, pelos profetas, por Jesus de Nazaré, no Codex, é consciência, é conhecimento. O conhecimento do mal já estava no mundo. E eu vou mostrar isso para vocês. O apóstolo Paulo, já mostrei, já li na primeira parte. Romanos capítulo 5, versículo 13. O conhecimento do mal já estava no mundo antes que a lei física, a lei de Moisés, de Êxodo 19, chegasse, que foi dada a Moisés. Não é isso que diz? Volta lá. Romanos capítulo 5, nós já estamos terminando. Essa é a segunda parte. Olha só, meus irmãos. Romanos capítulo 5, versículo de número 13. Vamos lá, para nós já ir terminando essa segunda parte. A serpente do jardim do Éden é os anjos. E os anjos, olha só. Vamos lá, Romanos 5, versículo. Já li na primeira parte, mas eu vou estar lendo de novo para os irmãos terem um entendimento maravilhoso. Olha só. O Codex diz assim. A João Ferreira de Almeida diz o pecado, o erro. Mas o Codex diz porque até a lei estava o conhecimento do mal no mundo. No mundo, qual mundo? Mundo matéria. Esse mundo cósmico mesmo. Mas o pecado, o conhecimento desse mal, da sabedoria do mal, não era levado em conta, não era imputado, não era cobrado pelo Criador, porque não havia lei. E ele diz, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha só, ela reinou de Adão até a lei. O que era essa morte? Essa morte aqui, meus irmãos, que reinou. Quem trouxe a morte? Quem trouxe a morte? A serpente. Quem trouxe a morte ao mundo foi a serpente. E essa serpente, ela estava forte, operante, ela estava atuando, tinha uma atuação forte, mas ela foi até o madeiro, até
Jesus de Nazaré. Esta morte era a serpente que trouxe. A serpente, a matéria, a consciência de Adão, a consciência de Eva. 2 Coríntios, já termina agora. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver se é isso mesmo. Se é o primeiro ou 2 Coríntios 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos aqui já para nós já confirmar. Vamos ver isso aqui. Isso é muito interessante. Segundo Coríntios, capítulo 11. O que o apóstolo Paulo disse sobre esta serpente? Ele diz assim, versículo de número 13 em diante, diz assim, para nós já fechar essa segunda parte. O apóstolo Paulo falando sobre a serpente. E ele vai mostrar quem era a serpente do jardim do Éden. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Olha aí. Astúcia, mente, inteligência, natureza humana, material. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos. Carne, sentido, pensamento, está falando não de natureza espiritual, está falando de natureza humana. E se apartem da simplicidade que é em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele traz uma conclusão da serpente que enganou Eva no jardim. Enganou Eva onde? No jardim, na consciência. A consciência era o jardim do Éden. E a serpente estava aqui no meio. E essa serpente estava lá para dar entendimento. Por mais que Deus disse a Eva e a Adão, de todas as árvores vocês podem comer, se alimentar, todas as árvores, mas eu proíbo vocês de se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comer, vocês vão morrer. Não era que tinha uma árvore lá da vida, e tinha outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tinha duas árvores. Era uma árvore. Era Adão e Eva, representando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era Adão e Eva. Eles eram um, meus irmãos. Por isso que eu digo, feminino e masculino. Eles eram um. E quando Eva, pela natureza humana, pela natureza adâmica, a natureza adâmica estava em Eva. E a natureza de Eva estava em Adão. E a natureza de Adão estava em Eva. Você está entendendo? E quando Eva é enganada, ela é enganada pela natureza de Adão. Porque Adão era a matéria, foi o primogênito, foi o primeiro que Deus criou. Você está entendendo, amado? Então, eles foram enganados pela sua própria natureza, carnal, física, material, aonde o próprio Deus criou a serpente. Deus criou a serpente para enganar, para mostrar o mal. Deus criou a natureza humana, essa natureza humana, esse psique,
para nós conhecer o mal. E além de conhecer o mal, depois vencer ele. Assim como ele venceu no madeiro. É isso que a Bíblia está nos ensinando nesse canal maravilhoso, Yahushua reina para sempre. A serpente do jardim do Éden e os anjos. Essa é a segunda parte. E eu vou vir com Satanás, Satã. Vou mostrar a vocês Mateus capítulo 10, versículo 16, que ele fala da serpente, ser prudente como serpente, simples como a pomba. Ele vai pegando símbolos. Você entende, amado? Nós vamos entender Números, capítulo de número 21. Vamos entender Êxodo, capítulo 4, versículo 1. Tem muito. Vamos entender 2 Reis, capítulo 18. Vamos entender a Neustã, a serpente. Então, eu quero que os irmãos entendam aqui. Olha para mim. Pecado original é uma mentira do sistema chamado religioso. Pecado original, meus irmãos, nunca existiu na história da criação de Deus. Por mais que está aqui erro no português Brasil, o homem errou. O erro entrou no mundo, é erro. Erro ao alvo. Mas Deus fez nós para ser o que nós somos. Deus fez nós para vencer a matéria. Deus fez nós para dominar a matéria. Isso aqui, ó. Deus fez nós para dominar a matéria. E quando nós dominar essa matéria e deixar a mesma, nós vamos ser como Ele. Porque Ele dominou o caos, passou pelo caos, disse haja luz e houve luz, separou luz das trevas. Olha o Criador dominando o bem e o mal. Foi assim que Deus fez nós. Para dizer não à carne, à matéria. Não deixar a matéria nos dominar, mas nós dominar a matéria. Nós dominar o diabo. Nós dominar Satanás. E eu vou mostrar a vocês, no canal Yahushua reina para sempre, que Satanás é um adjetivo mesmo. Que diabo é um adjetivo mesmo. E que a realidade é a natureza do homem e da mulher. E nós vamos trazer uma conclusão no final, que vocês vão ficar surpreendidos com esse ensinamento. Tá bom, meus irmãos? Estou indo. Um abraço, obrigado a todos por assistir, pelas visualizações. Compartilhe, se inscreva, dê seu joinha. E nós vamos continuar aqui. A serpente do jardim do Éden e os anjos. Vocês estão entendendo as duas naturezas. A humana e a espiritual. Estamos vencendo a dualidade. Nós foi feito para conhecer a dualidade. Estou indo. Um abraço a todos. Paz e graça.